Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje a nossa convidada é a historiadora Maria de Deus Manso, da Universidade de Évora. Professora, muito obrigado por estar connosco. Tem estudado aquilo a que chama de circularidades culturais do Império Português. O que é que são estas circularidades culturais? Em primeiro lugar, agradeço o convite que me é feito. É com grande prazer que aqui estou e oxalá possa esclarecer algumas das coisas e também apresentar aquilo que eu tenho trabalhado. Há bastante tempo que leciono na Universidade de Évora a disciplina História da Expansão Portuguesa e durante o secundário e todos os ensinos que vamos tendo, aprendemos sempre que estas matérias são muito estanques, isto é, olhávamos sempre para um império muito mais comercial, um império muito mais político, em que a sociedade parecia estar de tal maneira dividida que cada grupo partia com interesses muito definidos. Sei lá, a Igreja apenas com preocupações religiosas, os comerciantes com preocupações comerciais, o rei mais com preocupações políticas, ou então também de promoção social, a nobreza. Com o tempo, com a investigação que fui fazendo, e tive, digo eu, a sorte de, quando comecei a fazer o doutoramento, optar por um termo cultural, que foi a Companhia de Jesus, e quis ver a sua ação, sobretudo no espaço ultramarino, mas como a Ordem foi tão abrangente na sua ação, que acabei por optar por estudar a Companhia de Jesus em Goa. Em Goa, na Índia, não só em Goa, como também em Cochin. E nessa altura vi como havia outras matérias a estudar, vi também que a Companhia de Jesus não tinha, por exemplo, apenas interesses só meramente religiosos, ela também estava ao serviço do rei, ela também tinha interesses económicos, e era detentora, não apenas no Oriente, mas noutras partes do Império Português, detentora de grandes fortunas. E vi também, através das viagens que iam fazer, que era uma ordem que se movimentava com muita facilidade. Aliás, a mobilidade é um dos aspectos que a caracteriza. E percebi-me que todo o conhecimento que era levado, portanto, o conhecimento ocidental que era levado para os espaços em que eles se movimentavam, atuavam no seu projeto missionário, evidentemente cultural também, e, obviamente, essa informação que recolhiam também nos espaços em que atuavam, também chegava à Europa. E não existia só um movimento de Portugal para as colónias, mas também havia interdependências, ligações, conexões entre os próprios espaços do Império. Pronto, porque não era apenas, e como eu disse, fossem até mercadores, mas falando concretamente nesta ordem religiosa, podiam partir da Europa e partiam, claro, da Europa para o Brasil, não significa que eles ficassem no Brasil, eles iam para Goa, de Goa partiam para outras partes do Império, ou vinham para Macau, de Macau partiam também para o Japão e para outras partes do Império. E, portanto, estas viagens não levavam apenas o homem, levavam o saber, levavam o conhecimento. Eles são e têm um programa, têm um projeto, digamos, missionário, mas esse projeto missionário, como eu digo, não é sempre só a missão em si. Levam uma série de conhecimento científico, também do cotidiano, do dia-a-dia, que transmitem às sociedades com que entram em diálogo, mas também, por sua vez, eles vão absorver também o conhecimento das sociedades em que estão inseridas e essa mesma formação chega também à Europa. Portanto, o conhecimento alarga-se. Como eu costumo dizer, uma das consequências para mim, há muitas, evidentemente, mas que eu valorizo bastante, foi de facto este alargamento, por um lado, geográfico, porque nós virmos o que era o mundo até aos descobrimentos muito pouco conhecido, pouco ou nada se sabia, e a partir do século XVI, a grandeza geográfica que nós passamos a ter. E é quase uma pré-globalização. Sim, é mesmo. Sem estas viagens, certamente hoje não falaríamos talvez de globalização, evidentemente foi uma globalização, claro, à escala do momento em que se vivia. E, portanto, essas viagens transportam, de facto, esse conhecimento. É claro, falo mais na ordem, eu tenho debruçado muito na ordem, mas há outros grupos sociais que são também eles transmissores de cultura, trazem cultura também. Por exemplo, os escravos, que a história muitas das vezes, ou quase sempre, olhou para um mero, digamos, elemento económico ao serviço do seu senhor, em que apenas
trabalhava e não absorvia ou não transmitia o seu conhecimento, nós sabemos que ele também, digamos assim, no espaço em que se inseria, não só absorvia toda essa informação, como também ele transmitia, muitas das vezes, o conhecimento que também era portador. Estas circularidades culturais explicam também alguns fenómenos como a presença do Oriente, se quisermos, no Brasil, do outro lado do mundo. Numa conferência recente aqui em Macau falou de alguns exemplos, podia que partilhasse esses exemplos connosco. Claro, não é só no Brasil. Toda esta circulação, digamos, faz por todo o Império, portanto vamos encontrar sempre elementos do espaço nas diferentes... Mas por ser tão distante tem até... Mas no caso do Brasil, e como eu disse ontem, por facto de fazer com regularidade algumas viagens, vou-me apercebendo dessa realidade. E concretamente ontem falei na região de Salvador, da Bahia, de Belém de Cachoeira, cerca de 120 quilómetros de Salvador, e de um seminário construído também pelos jesuítas em Belém. E, claro, quando é o nosso espanto, porque muitas vezes vamos e não estamos à espera de encontrar ali elementos orientais, ainda africanos talvez sim, uma vez que a escravatura tem grande significado no Brasil, a escravatura negra, e aí todos nós podemos e vamos à procura sempre desses elementos, que serão uma realidade. E, de facto, paramos-nos num espaço tão afastado da capital, hoje não é tão afastado, mas naquela época, no século XVI ou XVII, seria extremamente difícil haver essa circulação entre Salvador, o grande porto e a sociedade, enfim, colonial que habitava Salvador, e a região de Cachoeira ou de Belém, e encontramos-nos, portanto, com cristos que ontem mostrei, cristos chineses, que foram trazidos, e pensa-se por jesuíta, portanto, da China para esta região, ou encontrar, por exemplo, os tetos da igreja também, ou do colégio de Belém, tetos da sacristia, pintados com motivos também orientais. Portanto, isto são alguns ainda exemplos hoje visíveis, outros, enfim, que não resistiram, digamos assim, ao tempo. Mas também encontramos marfins, que representam muitas das vezes Nossa Senhora com um aspecto muito mais parecido com as devadas, a mulher ao serviço do templo, as bailadeiras, enfim, e outras informações que vamos encontrando, que nos vamos, enfim, deparando, até na região do Ouro Preto também, entrar nas igrejas e por vezes encontramos, não com esta magnitude dos cristos que temos em Cachoeira ou até do teto do seminário também de Belém, mas encontrar paisagens, representações orientais nas igrejas na região de Ouro Preto. E qual é o papel de Macau nestas tais circularidades culturais? Macau faz parte também, e é um centro importantíssimo, e quando falamos da Companhia de Jesus, ele foi, e aqui o Colégio de São Paulo, foi um centro fundamental para a formação dos jesuítas que partiam daqui para o Japão e para outras partes do Império, não apenas só do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista comercial. Macau é, de facto, à semelhança do que temos com Goa, à semelhança do que temos com a Bahia, Salvador, são, de facto, portos essenciais para que esta circulação se faça. E, portanto, Macau representa, é uma porta aberta para o comércio do Oriente, mas que não se esgota entre, por exemplo, o Japão e Macau, mas daqui tudo isto depois passa para Portugal e passa para outras partes também do Império. E há até um episódio interessante, apesar de trágico, que tem a ver com a ida de Cules de Macau para o Brasil, de que falávamos há pouco, e foi feita assim a introdução do chá no país, não é? Exatamente, também. Este é um outro aspecto, e falando também desta relação Oriente-Brasil, muita da historiografia que se tem feito, e quando fala da escravatura, enfoca sempre o interesse na escravatura negra. E esquece sempre que houve outro tipo de escravatura, nomeadamente oriental. Portanto, nós sabemos que também eram escravizados gente do Japão, da Coreia, da China. Portanto, isso era não na mesma dimensão,
isso sem dúvida nenhuma que era em menor número, sem dúvida nenhuma, mas ao longo do século XVI, XVII temos trabalhos, lembro aqui, por exemplo, o trabalho do Lúcio de Souza, que é professor no Japão, que tem feito esse trabalho e que tem mostrado em como essa escravatura também era uma realidade, mas depois chegamos ao século XIX e encontramos essa outra realidade que não são já escravos, evidentemente, são trabalhadores assalariados, mas só que as condições em que partem e depois a vida com que se vão defrontar, digamos assim, trabalho forçado. É um trabalho forçado, porque é numa altura em que a escravatura é abolida, não é? Mas os proprietários dos engenhos necessitam de mão de obra para que eles funcionem. E foi essa opção, recorreu-se de facto a essa opção, e Macau vai ser, digamos, um porto central para essa passagem dos culos que vão partir não apenas para o Brasil, mas para o Peru, para Cuba, em que havia necessidades, muita procura de mão de obra. Evidentemente que com esta mão de obra, digamos assim, que partem também aspectos do cotidiano, da gastronomia e de outras questões relacionadas, enfim, com o seu dia-a-dia, não é? E o chá é, de facto, um assunto ou um produto que vai ser, sim. E isto aqui lembro aqui, porque a professora Leonor Seabra também tem se dedicado bastante a esta questão e, de facto, tem-nos falado muito na importância que o chá vai ter, a plantação e a preocupação que houve por parte das autoridades portuguesas na introdução do chá no Brasil, no século XIX. No âmbito desta circulação à escala do Império, basicamente global, circulavam ideias, circulavam mercadorias, circulavam pessoas e a professora tem-se debruçado também sobre o papel das mulheres, que muitas vezes eram também enviadas para as colónias para ajudar ao povoamento, à colonização dos vários espaços da coroa portuguesa. Qual é que era o papel das mulheres? Nós, e podemos falar que a colonização portuguesa foi essencialmente masculina. E para algumas partes do Império foi muito mais do que para outras. Para o Brasil partiram sempre mais mulheres desde o início. Mas no caso do Oriente foram poucas as mulheres, ou eram poucas, raramente. Eram sobretudo, e poderiam ir grupos subalternos, como prostitutas, enfim, que se poderiam infiltrar nos navios, mas não iam, de facto, mulheres. E a coroa tem a preocupação de enviar mulheres brancas, de alguma maneira para evitar que os homens que por lá andavam, sobretudo solteiros, que pudessem de facto ligar-se a mulheres naturais, isto evidentemente iria dar uma população mista, e criou... Foi o que aconteceu? Acontece, não é? Não se evita, mas de qualquer maneira a coroa portuguesa criou uma instituição que são as Órfãs del Rei, em que eram meninas educadas em Lisboa, em recolhimentos. Recolhimentos não são conventos, portanto não são freiras, não se sofria uma preparação, uma educação dentro dos padrões da cultura ocidental e depois eram enviadas para algumas partes do Império, para Goa, para o Brasil, etc., para que a partir daí pudessem casar com os europeus que por lá andavam e assim iniciar-se, fazer-se, dar continuidade a um processo de colonização. Porque já agora, nós podemos sempre ver só o lado, e tem um lado negativo, certamente a expansão portuguesa tem a sua violência também, mas estas mulheres também foram um instrumento da coroa portuguesa para a colonização. Ninguém lhes perguntava se elas queriam ir, era a coroa que criou e que enviava com esta intenção. Portanto, eram raparigas mesmo órfãs, que eram educadas para este... Enfim, órfãs não significa que não tivessem mãe. Por vezes não tinham, era pai, então pai é que não tinham, e muitas vezes em alguma fragilidade económica, e de facto era a coroa que tomava conta delas, da sua educação, do seu sustento, e depois eram enviadas de facto para... E já iam, entre aspas, prometidas? Algumas poderiam ir, mas lá depois eram entregues, digamos assim, aos potenciais noivos. Aliás, há para o Brasil um filme interessante, um romance histórico que retrata este assunto, que é Desmundo, da Ana Miranda, que retrata o drama destas meninas, algumas muito jovens, 15, 16 anos, que ali chegavam, são expostas, são os noivos que escolhem, não é? Que são distribuídas
de alguma maneira aleatoriamente, e nem todas ficam nos sítios, digamos assim, onde está a dita elite colonial. Muitas vão para o interior do Brasil e para os engenhos. E longe, difícil, uma vida extremamente difícil, não é uma opção, foi, digamos assim, uma decisão da coroa portuguesa em encaminhar estas mulheres que pudessem, de facto, dar uma ajuda ao povoamento nestas regiões. Em todo caso, houve consequências a prazo desta chegada de muitas mulheres de Portugal. Não serão assim tantas, não é? Não podemos pensar também que foram milhares de mulheres. Foram algumas. Há trabalhos que têm sido... Que impacto é que teve no terreno? Claro que vai, e evitou-se de alguma maneira que houvesse uma população branca, não é? Temos o caso de Goa, com algumas mulheres também, no Brasil também, mas nunca se poderá pensar, eu não tenho números para dizer quantas partiram, mas foram algumas nessa tentativa, mas sabemos que não foram suficientes para que se evitassem os casamentos ou as relações com mulheres não brancas, não é? Nunca vão em grande número. Antes de nos centrarmos na questão dos jesuítas, pedi-lhe ainda que nos desse alguns outros exemplos desta tal circularidade que tem a ver com a viagem de plantas de uns continentes para os outros e que acabaram por ter bastante saída nos locais para onde foram transportadas. Sim, da Europa também não podemos falar, como eu disse, a circulação não se faz só de cá para lá, de lá para cá, e nós sabemos como a Europa beneficiou também, do ponto de vista das plantas, destas viagens. Falamos da batata, falamos do milho, falamos do tomate, a partir daí as sedas também, todo o mobiliário também, todas as porcelanas que circulavam e outras plantas que vinham e que de facto enriqueceram também a nossa flora e ao mesmo tempo, claro, todos estes produtos de luxo que também. E mesmo no Brasil, que tem uma riqueza natural imensa, muitos dos produtos também, o caso que são conhecidos no Brasil não são nativos. Não são nativos, o caso do coqueiro, por exemplo, que vai da Índia para lá também, e o caso do chá também, e outros produtos que fazem, o caso das líxias também, que vão da China, o caso da laranja também, que vem da China. Enfim, há uma série de produtos que hoje nós não pensamos, mas que foram efetivamente estas viagens que os fizeram, portanto, circular. Falamos então dos jesuítas. A professora acaba de lançar um livro justamente sobre a história dos jesuítas em Portugal, se quiser mostrar. Perguntava-lhe como é que nasceu este livro e que nos desse uma panorâmica das abordagens que os jesuítas fizeram nas várias paragens por onde passaram. Eram sempre abordagens muito diferentes, consoante a realidade local. Por exemplo, foi muito diferente aquilo que fizeram na América, Sim. daquilo que fizeram na Ásia. Que diferenças eram essas? Que estratégias é que eles seguiam? Este livro, o título, diz a história da Companhia de Jesus em Portugal. Eu quero dizer, até para aqueles que forem ler, evidentemente que são cerca de 300 páginas, não poderia fazer uma história exaustiva da Companhia de Jesus. É uma síntese histórica. Tem 300, podia ter 30 mil. Mas sim, que não se esgotaria a história. Portanto, é uma editora que me encomendou, que me pediu se eu queria fazer a história da Companhia de Jesus. Na altura hesitei, porque eu própria senti que seria extremamente difícil. Mas pronto, fazer uma síntese que não existia. Que não existia, creio eu que não. Há muita história, mas creio eu não desta forma tão abrangente, tão global do que foi a presença da companhia e 500 anos de história. Mas pronto, foi esse, digamos assim, o compromisso da editora comigo e foi aquilo que efetivamente me pediu. Não é fácil, porque como eu disse há bocadinho, conhecia bem, ou melhor, a ação da Companhia de Jesus na Índia, um pouco no Oriente, digamos, no seu geral. Para a África não conhecia tanto e para o Brasil também já tinha feito alguns estudos, mas não de uma forma tão exaustiva. E daí, enfim, aceitei o desafio. Claro que é um livro que o outro historiador, o investigador, poderia ter outra opção. Eu fui seguindo as missões jesuítas. Portanto, isto é, as épocas em que eles vão abrindo as diferentes missões no espaço ultramarino. Começo por uma apresentação do que é a Companhia de Jesus. É uma ordem que surge no século XVI, diferente das ordens tradicionais mendicantes, franciscanos e dominicanos. Portanto, insisto nesta nova ideia de missão que surge com a Companhia de Jesus.
e, ao mesmo tempo, também o programa que eles elaboram logo a partir da Europa, nos colégios em que aprendem, porque eles não partem apenas para as missões, como é evidente, eles também têm um papel importante na Europa, porque nesta época, vivemos numa época bastante conturbada, violenta, de uma série de guerras que resultam de toda esta conflitualidade religiosa que surge com a divisão da Igreja, a questão do protestantismo e o catolicismo, portanto, eles também vão ser fundamentais nesse travão, digamos assim, nesse avanço do protestantismo e, ao mesmo tempo, numa renovação da própria Igreja Católica, enfim, que tinha muito, depois da Reforma Protestante, tinha muito, digamos, a fazer, muito a renovar e muito a pensar do que era a Igreja antes da Reforma. E eu entendo, é a minha opinião, eu entendo que eles também deram esse contributo. A partir daí, a coroa portuguesa, na altura de Dom João III, tem um grande império, tem preocupações com as cristandades que estão fora de Portugal, portanto, não apenas só para Portugal, tem preocupações com os portugueses que andavam no Império, preocupado em se eles seguiriam ou não a religião católica, mas também tem preocupação com as cristandades que já havia fora da Europa e que as informações que lhes chegavam é que a grande maioria destas cristandades nem sempre estavam preparados no rito católico, muitas delas afastadas daquilo que era o rito católico. E Dom João III preocupa-se com isso. Cristãos não podem ser de nome, têm que ser efetivamente na fé, convictos. E essa é então também a missão dos jesuítas. Exatamente. E ele viu na Companhia de Jesus, porque a Companhia de Jesus não foi a primeira ordem que partiu para o Império, não é? Já os franciscanos andavam por lá e dominicanos, não na mesma importância que os franciscanos, nem depois os jesuítas. Depende também das regiões, não podemos dizer que eles tenham abrangido da mesma maneira todo o Império, tiveram importância mais nos locais do que noutros, mas, digamos, foram enviados para regiões onde havia mais essa preocupação por parte da coroa de uma missão mais preparada e enviou, de facto, o primeiro missionário de Navarra, Francisco Xavier, mandou logo para Goa em 1542, ainda no início da ordem, digamos canonicamente, nem sequer ainda estavam as coisas bem preparadas, e Francisco Xavier inicia logo uma viagem para o Oriente e a partir daí apercebe-se, digamos assim, das cristandades, tem conhecimento do que efetivamente são os cristãos que andavam por lá, porque havia conhecimento das cristandades de Santo Tomé, do Templo do Apóstolo Santo Tomé, e já também, a partir de 1520, tinha havido uma série de conversões no sul da Índia, que era uma comunidade, uma casta, a casta dos Paravás, pescadores de pérolas, que se tinham convertido por interesses económicos e que, teoricamente, também se converteram ao cristianismo. E Dom João III sabe que a conversão, a preparação é pouca e é nesse sentido que tenta mandar a Companhia de Jesus numa tentativa de preparar essas cristandades. Claro que tudo isto, digamos, é muito teórico, porque depois, na realidade, as coisas não vão correr não vão correr tão bem como a Ordem programou na Europa. E porquê? Porque as circunstâncias locais, muitas das vezes, não lhe permitem, digamos, com que o projeto seja, de facto, conseguido. Se em Goa, porque é uma conquista, e aí as ordens atuam livremente, outras regiões têm mais dificuldade, como foi o caso, por exemplo, do sul da Índia, e a Companhia aí tem, de facto, muita dificuldade. Portanto, isto temos, em 1542, parte o Xavier, depois o Nóbrega, só em 1549, por exemplo, para o Brasil, uma sociedade diferente, uma realidade diferente de alguns europeus, mas as sociedades que aí estão, o índio, não é? E há, de facto, também um programa, mas o programa que é delineado ou que vai ser, digamos, aplicado no Brasil, pois também vai ser diferente, porque uma das características da ordem é a adaptação que eles fazem às culturas locais. Há essa preocupação. Não digo que sejam todos os missionários jesuítas, todos os padres jesuítas que vão ter essa sensibilidade para se adaptarem da mesma maneira, mas de uma maneira geral, há de facto uma grande preocupação. Eu não falo em aculturação da ordem relativamente às culturas, falo de uma adaptação que eles fazem às regiões em que vão efetivamente atuar. Adaptação com objetivos religiosos. Com certeza, sempre com esse... É um projeto que eles levam... É um projeto que passa também por várias estratégias, assentamentos, aldeamento, missões... Exato. No caso do Brasil, temos o aldeamento,
não é? Porque a grande preocupação era, por exemplo, fixar o índio. O índio era nómada e não havia possibilidade, digamos assim, de o ensinar se ele permanecesse numa vida nómada e queria-se, de facto, o aldeamento para a fixação do índio. E a partir daí é que se podem construir escolas, colégios, onde se possa, de facto, transmitir, ensinar, digamos assim, a doutrina. Sobretudo, e apostavam eles muito sempre na criança, porque era sempre muito mais fácil a evangelização e a aprendizagem também. No Oriente não vamos ter o aldeamento, porque as sociedades são diferentes, não é? Totalmente, como em África, também não vamos ter o aldeamento, não é? Por isso é que nós falamos nesta questão da adaptação, não é? Ao espaço para cada região, assim vai nascer, ou se falarmos também até em termos de Portugal, também, aí a realidade também é outra. E creio eu que essa preocupação da Ordem, perceber o espaço em que está inserido, eles tiveram. Até porque a Companhia de Jesus escreveu muito, ainda hoje temos muita documentação no arquivo em Roma, no arquivo da Companhia de Jesus, e diferente documentação, mas há uma documentação fundamental para percebermos aquilo que foram as missões, são as cartas anuais, que eles eram obrigados a enviarem anualmente ao geral da Companhia de Jesus, para Roma, dando conta do seu trabalho missionário. E, portanto, essa informação era lida, era estudada para aqueles que partissem para o Oriente, para as missões, para qualquer parte das missões, tivessem um pouco a percepção daquilo, ou do trabalho que já estava feito, ou daquilo que era necessário, digamos assim, fazer. Isto é um tipo de documentação que nos permite, ainda que possam ser cartas, portanto, uma documentação bastante apologética, que muitas das vezes eles também querem informar a Europa do seu trabalho, digamos assim, missionário, até porque, nesta época, como eu já disse, a Europa estava extremamente dividida, havia, digamos, uma fuga para o protestantismo e eles querem mostrar que, afinal, tão longe, seja no Oriente, seja no Brasil, seja em África, há populações que nunca ou pouco contacto tinham com o cristianismo, que lá estava a falar dos cristãos de Santo Tomé, estes já eram cristãos, mas de rito oriental, não de rito romano. Mas seja como for, queriam mostrar à Europa que, afinal, se na Europa o catolicismo está a diminuir, porque o protestantismo está, digamos assim, a assumir grande importância, lá fora ele aumenta. E então toda essa informação aparece nestas cartas e também as metodologias missionárias que vão usando em cada uma das circunstâncias, dos espaços, digamos assim, em que se vão inserindo. E a professora defende mesmo que os jesuítas, a Companhia de Jesus, foi um dos pilares do antigo Império Português. Para mim foi. Eu defendo, eu acho que com certeza que a coroa é um pilar. E como os comerciantes também, os mercadores também são outro pilar. Mas eu entendo uma associação muito forte entre a coroa portuguesa e a Igreja. E dentro da Igreja eu vejo a Companhia de Jesus como um pilar estruturante naquilo que foi, de facto, a construção do Império. Repare que eles surgem no século XVI, o Império desde 1415 com Ceuta, não é, que tinha começado, já estava em andamento, e eu entendo que vai ser, pelo menos haverá uma diferença significativa na forma como se vai elaborar todo este processo cultural, como eu disse, não é apenas só político ou só comercial, mas sobretudo também essa preocupação cultural que a coroa tinha para com as populações ou conquistadas, não é? Ou em regiões descobertas, nem tudo foi conquista, em algumas descobertas, ou então em regiões onde as autoridades locais lhe permitissem que o cristianismo fosse pregado, fosse uma realidade. Tendo em conta aquilo que disse, como é que se pode então entender a extinção da Ordem dos Jesuítas? É sempre muito polémica, porque a historiografia divide-se muito. Os que gostam do Pombal veem que o Pombal de facto fez bem, que eles seriam um entrave, digamos assim, ao desenvolvimento, ao ensino, ao conhecimento que Portugal necessitava naquele momento, ou então os que defendem a Companhia de Jesus acham que o Pombal foi o pior ministro que nós tivemos. Como eu digo aqui no meu livro, enfim, ninguém estaria à espera, depois de uma ordem tão apoiada pela monarquia, pela coroa portuguesa,
que 200 e tal anos depois fosse perseguida pela própria monarquia. É claro que 200 anos é muito para a vida, para o funcionamento da Ordem, e surgem muitas acusações relativamente à Companhia de Jesus. Por um lado, a riqueza que ela tem, e que sem dúvida nenhuma é uma ordem muito rica, não só em Portugal, como no Império. Eles são detentores de grande riqueza. São acusados de se também intrometerem no comércio, enfim, e noutras atividades, não apenas só nas questões missionárias ou religiosas. Também a questão do ensino, do monopólio do E ensino. depois a questão também do ensino, em que eles entendiam que o ensino necessitava de ser renovado, de acompanhar, digamos, as mudanças que se estavam a fazer também já na Europa. Eu creio que tudo isto acabou, digamos assim, por pesar, mas também não nos podemos esquecer que o Pombal é de uma época em que a questão do iluminismo, em que a questão do poder régio se quer reforçar, e sendo a Companhia de Jesus tão poderosa, não é? Eu penso que era um Estado dentro de um Estado, e Pombal, de facto, entendia que eles eram um entrave para o projeto, digamos assim, que ele na altura tinha delineado. Falou no Brasil, sem dúvida nenhuma, ele faziam acusações aos jesuítas que dificultavam todo o projeto colonial que o Pombal tinha. Esse é um aspecto, sem dúvida, mas era já uma situação, digamos assim, já bastante dramática, ou pelo menos de grandes acusações que se fazia à Companhia de Jesus, sobretudo pelo poder, não só económico, mas também político que eles tinham junto da monarquia, e também estas questões também de se intermeterem em atividades, nomeadamente a questão comercial, que não era, enfim, tão adequado. Todo este conjunto de situações, de acusações que são feitas, juntamente com essas mudanças políticas que surgem, enfim, irão ditar certamente este primeiro fim da Companhia de Jesus, porque obviamente elas irão renascer, e a Companhia, ainda hoje, não é? Tarde, claro. Vão reaparecer mais tarde. Renasceram, evidentemente, voltaram a renascer, e o certo é que ainda hoje nós temos a Ordem, e pela primeira vez um Papa jesuíta, não é? Professora, vamos mesmo ter de ficar por aqui. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui no TDM Entrevista e até uma próxima. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós voltamos dentro de uma semana, contamos consigo. Até lá.